Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar, só tenho a Ti, Jesus. Dá-me forças para lutar. Escuta este clamor que faço em Teu altar. Senhor, vem me ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Se você está com a tua Bíblia, abre comigo no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, no Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Hoje é um dia muito especial, amados. É a última Santa Ceia do ano. Então nós temos que celebrar a nossa Santa Ceia com a alegria do nosso coração. E a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, desde o início deste ano até nos dias de agora. Veja que a gente passou por lutas, passamos por dificuldades, tivemos muitos problemas, choremos, fomos machucados, né? Mas também nós sempre permanecemos o quê? Firme. Amém, irmão? Firme. E você tem que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus por hoje nós estar vivos. E agradecer a Deus por hoje você estar aqui na igreja para participar da mesa do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Porque existem lugares, irmãos, em outros países, que eles dariam tudo, sabe que é tudo na sua vida, para hoje estar de dentro de uma igreja. Uns lugares aonde que o evangelho é proibido, os lugares aonde que cristão é perseguido. Se pegar um cristão, uma pessoa com uma Bíblia na mão, ou até mesmo com a Bíblia sobre o WhatsApp, sobre um tablet, ou até mesmo no celular, eles são presos, são caçados e são presos. E hoje eles dariam de tudo para hoje estar aqui. De tudo. Por isso, irmãos, você tem que aproveitar a oportunidade todos os dias. Quanto mais você vir na igreja, melhor. Quanto mais você vir no culto, melhor. Aproveite enquanto a porta está aberta. Porque se essa porta fecha, não digo essa, mas de todas as igrejas, como que você vai saber? Ah, pastor, eu oro em casa, eu faço isso em casa. Mas quem é que vai te dar direção? Amém, irmãos? Pastor existe para isso, irmão. Pastor, ele existe para dar direção para as ovelhas. Esse é o objetivo do pastor. Todos nós, incluindo eu, somos ovelhas de um único pastor, que é o Senhor Jesus. O único. Mas no meio do rebanho, ele levanta um líder. Porque todo mundo tem que estar debaixo de uma liderança. Não tem como. Pode ver. No seu trabalho tem líder, no seu setor de trabalho tem líder. Eu não tenho. Na casa tem a líder, porque a mulher manda mais do que o homem dentro de casa, né? Não adianta. Tem a líder. Então na igreja tem que ter o líder. Tem que ter alguém que vai apacentar as ovelhas. Tem que ter alguém que vai estar caminhando. Se você observar todas as sagradas escrituras, você vai ver que sempre teve líder. Moisés tinha que ser um líder para poder levar o povo, para tirar o povo da escravidão, para andar com o povo no meio do deserto, para atravessar com o povo sobre o mar vermelho. Então, líder, o líder, ele é assim, ele vai caminhando, ele vai ensinando. Amém, irmão? Esse é a liderança. Por isso, irmão, aproveita essa oportunidade que você tem hoje. Diga graças a Deus. Então, em Efésios capítulo 6, do versículo 11, diz assim:
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha a importância de um cristão, de um crente se revestir da armadura de Deus. Irmão, vocês precisam entender que as coisas espirituais, elas são perigosas, e que as coisas espirituais também, elas são coisas muito sérias. Quando você vê um demônio manifestado numa pessoa, quando você vê um demônio manifestado em qualquer pessoa, seja na igreja, seja onde for, não paga tanto risco assim não, quanto o lado espiritual. O lado oculto, irmão, é mais perigoso daquilo que a gente vê. Se a gente vê um demônio manifestado numa pessoa, a gente ora, a gente repreende em nome de Jesus. O problema é o oculto espiritual. Esse que é o problema. E para mim, estar nessa batalha, desse oculto espiritual, eu tenho que me revestir da presença de Deus, eu tenho que me revestir do Espírito Santo, eu tenho que ter a armadura dentro de mim. Tem essa armadura. Porque os demônios você não vê a não ser manifestado, mas eles são espíritos. E eles jogam os seus dardos inflamáveis para derrubar um crente, para derrubar um cristão, para derrubar uma pessoa. Ele vai lá, entra no corpo de um para usar uma outra pessoa, para te atacar, para te ofender. Por isso que nós temos que se revestir. Por isso que o livro de Efésios, justamente esse capítulo, ele fala totalmente sobre a armadura de Deus. E um dia, numa sexta-feira, eu comecei com esse propósito da armadura de Deus. Aí a gente foi falando por etapa, cada seguinte, uma armadura, a couraça, o calçado dos pés do Evangelho, o capacete da salvação, a espada, tudo isso faz parte de uma armadura de Deus. Mas como que eu posso ter essa armadura de Deus de dentro de mim, se eu não buscar o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo nós não vence. Sem o Espírito Santo a gente não consegue chegar a lugar nenhum, irmãos. Não consegue. Você pode até conseguir com o estudo, com a força do seu braço, para conseguir uma promoção, alguma coisa. Mas, ao lado celestial, a parte do Espírito, a parte espiritual de tudo, não consegue. Não consegue. A gente vai ter problemas em cima de problemas. Compreende, irmão? E hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o revestimento do Espírito. Vai nessa tua força. Amém, irmão? Olha para a pessoa do seu lado e fala: vai nessa tua força. Fala aí para a pessoa aí: vai nessa tua força. Por isso, irmão, que o cristão, ele está engajado num conflito espiritual com o mal. E esse conflito espiritual é descrito como um combate. A gente tem que ir para o combate. Ou seja, cada um de nós somos induzidos a fazer o bem quanto ao mal. Cada um de nós. Deus está lá em Deuteronômio. Ele mostra dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se eu quero o caminho da bênção, eu vou seguir o caminho da bênção. Se eu quiser o caminho da maldição, eu vou seguir o caminho da maldição. O caminho da bênção é um caminho mais tortuoso, é um caminho mais dificultoso. Já o caminho da maldição é o caminho mais fácil de ter. Então é você que escolhe. Somos nós mesmos que trazemos maldições para nós. Por isso que nós temos que ser um imã para atrair bênção. Amém, irmão? Nós temos que ser um imã para nós atrair bênçãos e não maldição. Por isso que nós vamos ter que se revestir do Espírito Santo. Amém? Curve sua cabeça, coloque a mão sobre sua palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor neste momento, meu Deus, que abençoe a vida do teu povo,
Amarra toda obra maligna que tenta tirar atenção. Amarra tudo, meu Pai. E abençoa a vida dos teus servos que aqui se encontram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Manifesta do seu poder na vida de cada uma dessas pessoas. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, diante deste altar, desenvolva essa mensagem. Fala no coração do teu povo. E que eles se despertem agora para a vida. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desenculpe sua mão e palmas para Jesus. E pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós temos, irmão, se revestir dessa armadura. Se revestir do Espírito. Abre comigo em livro de Juízes, do capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu vou falar a história de um homem chamado Gideão. Vou fazer um resumo aqui primeiro. No Juízes do capítulo 6, aparece um anjo para ele. Gideão, ele era um homem que estava ali, estava preparando trigo. O povo de Israel caiu nas mãos dos midianitas, que foi na mão dos seus inimigos. E cada vez que o povo de Israel plantasse, os midianitas, os seus inimigos, iam lá e arrancava tudo. Roubava tudo deles. Tudo. Lá mais uma vez, plantava de novo, chegava os midianitas e tirava tudo deles de novo. Era uma escravidão total, era uma miséria total na vida desse povo de Israel. Mas sabe por quê, irmão? O povo de Israel caiu nas mãos dos midianitas por causa do pecado. Eles ainda depois eles começaram a idolatrar, fazer idolatrias. Tinha um povo naquele meio ali que fazia idolatria a outros deuses. Então eles confiavam nesses deuses, do poste Baal, poste ídolo chamado Baal. Então eles adoravam esses deuses. E quando eles plantavam, chegavam os inimigos e arrancavam tudo, até que Gideão ficou com raiva. Gideão ficou bravo. Aí de repente nessa braveza dele aparece um anjo e diz assim, quer ver? Não precisa nem mexer ali, mas a gente vai naquele lá, mas eu vou resumir. Aí aparece um anjo, assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. O lagar, na verdade, era para macetar uvas para fazer vinho, para fazer o suco. Olha a diferença, ele teve que pegar o trigo, malhar no lagar, no lugar da uva, e ainda no lugar mais acesso ainda. À vontade, à mercê de qualquer um que podia lançar uma lança ou uma flecha de longe para matar ele. Mas era a única forma que ele tinha que fazer para não deixar os midianitas roubar, para não deixar os inimigos roubar. Quando a gente cai no pecado, irmãos, quando a gente vive na base do pecado, quando a gente está praticando o pecado, quando a gente não muda, irmão, os inimigos vão vir. Sabe por quê? Porque você deixa uma porta aberta. Nós deixamos portas abertas. Se eu estou no pecado, os inimigos vêm. E ele vem destruir a família, vem destruir você. E vai destruindo tudo que vem pela frente. É o que estava acontecendo com eles aqui, com o povo de Israel. Os midianitas vinham com tudo. Aí ele ficou bravo. Até que ele ficou bravo, de repente aparece o anjo. Aqui no versículo 14 aparece o Senhor, olhou para ele e disse:
vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Aparece um anjo para Gideão. Gideão, vai nessa tua força, eu sou contigo. Existe uma reclamação de Gideão, que ele chega e fala: aonde que está o Deus dos nossos pais, lá de trás, que falavam das tuas maravilhas? Gideão falou isso. Cadê esse Deus? De repente acontece isso com cada um de vocês. Cadê o Deus de Israel que o pastor tanto prega? Cadê aquele Deus de Israel que todo mundo fala? Cadê aquele Deus que fala isso, que fala aquilo? Cadê ele? Cadê esse Deus? Todo mundo pergunta. Aí Gideão falava dessa forma. Por quê, irmãos? Porque é uma nova geração. Os ancestrais já tinham morrido. E a nova geração do povo de Israel já foi crescendo e sendo criado debaixo de uma idolatria. Por isso que ele não conhecia Deus, mas ele já ouvia falar. Ele já ouvia falar desse Deus. Lá de trás, as histórias que contavam, os seus bisavôs contavam, sabe? Então já conhecia todas as histórias. Ainda fala mais assim ainda. E ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Veja que aqui ele teve um baixa estima. Um baixa estima. De repente você está com esse baixo estima, irmão. Você tem que levantar. Amém, irmão? Deus é contigo. Você tem tudo nas tuas mãos. Tem um pastor que prega, tem uma igreja aberta, e ainda tem a palavra de Deus. É ou não é? Tem a palavra de Deus, tem tudo nas suas mãos. Está dando de mãos beijadas para você. Está tudo para você. Aí ele teve esse baixo estima. E aí eu já chego lá, no Juízes, do capítulo 6, aí do versículo 34. Aí ele fala no 17, e ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal do que és comigo, falas, rogo-te que daqui não te aparte. Aí ele pediu até um sinal para Deus. Se Deus é contigo, porque ele é contigo. Só que Gideão pediu um sinal. É ou não é assim que o povo faz? Se Deus é comigo, eu quero um sinal. Se Deus é comigo, eu quero que ele faça isso, isso, isso e aquilo. Deus não tem que provar nada para ninguém, irmãos. A verdade é essa. Quem temos que provar alguma coisa para Deus somos nós. Amém? Somos nós. Gideão pediu uma prova. Não, se o Senhor é comigo, então mostra para mim, então. Faz uma prova comigo. Aí no versículo 22 fala assim, que então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas e não morrerás. Então veja, não temas e não morrerás. É você entregar a tua vida totalmente para Jesus, irmãos. Por que ainda você não entregou? Você quer morrer? Não, a pergunta é agora: você quer morrer? Porque a morte que eu falo não é essa morte física, não. Eu estou falando do espiritual. Para onde vai a tua alma? É disso que eu estou falando. Parece que as pessoas estão querendo viver um suicídio de suas vidas. E espiritualmente falando, estão cometendo suicídio. Na minha opinião. Suicídio espiritual. Não entrega a vida para Jesus e está cometendo suicídio. Vai para o inferno se perder a salvação. Sem Espírito Santo, sem nada. Sem Jesus. Vivendo uma vida religiosa, vivendo da igreja, não resolve nada, irmãos. O que resolve é você entregar a vida para Jesus. Amém, irmão? Palmas para o Senhor Jesus. É isso que resolve. É entregar. Aí a gente veja aqui no versículo 34.
Eu vou ler o versículo 28 aqui para vocês entenderem, para nós chegar lá. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estavam no altar de Baal derribado, e o bode que estava ao pé dele, cortado, o segundo boi foi oferecido no altar de novo, edificado. Então, quando Deus se apresentou a Gideão, a primeira coisa que Gideão fez foi derrubar o poste ídolo de Baal. Ele destruiu. E quando ele destruiu o Baal, quando ele acabou com aquela idolatria, quando ele arrebentou com tudo, aí ele pegou o boi e sacrificou a Deus. O povo, quando viu que o poste ídolo de Baal estava destruído, caíram no ouvido deles que foi Gideão. O povo ficou bravo, o povo queria matar eles, queria expulsar ele do lugar. Até que o pai de Gideão falou: não, se ele fez uma coisa errada, tudo bem. Agora, se é Deus mesmo, então deixa que o próprio Deus cobra eles. Quem somos nós de querer cobrar? Foi colocado uma prova. Se esse Baal mesmo que foi destruído pelo Gideão, então deixa ele mesmo que resolva as coisas. Deixa ele mesmo que faz as coisas. Se é Deus, deixa ele que faz as coisas. O que nós vamos fazer? Então veja que ele destruiu. Para você chegar ao revestimento do Espírito Santo, para você se chegar até Deus, você tem que começar a tirar coisas que atrapalham na tua vida. Não somente uma idolatria, não somente uma imagem, mas tudo. Bebida, cigarro, maconha, cocaína, tudo, mentira, falsidade, tudo. Para você ser revestido do Espírito, para você ter ele dentro de você. A verdade é essa. Ele teve que tirar tudo isso para começar uma batalha, para começar um combate. E aí que vem o interessante da mensagem. Aí mesmo, do versículo 34, olha só. Juízes capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezeritas se ajuntaram após ele. O Espírito de Deus revestiu a Gideão, a fim de capacitá-lo para servir ao povo de Deus. E Gideão saiu no poder do Espírito. Amém, irmão? Então depois que ele fez tudo aquilo ali, chega Deus, vai lá e reveste Gideão com o Espírito. Revestiu o poder de Deus. Você não quer ter esse poder de Deus na tua vida, irmão? Quem quer ter esse poder? Quem quer? Quero ver, quem quer? Não. Tira essas coisas que atrapalham a tua vida. Tira as abominações da tua vida. Muda o teu caráter, muda a tua vida, para você ser revestido desse Espírito, para você ser cheio do poder de Deus. Amém, irmão? Aonde você colocar as mãos, as coisas acontecerem. O que você falar, as coisas acontecerem. É você ir para o combate sem medo, sem nada. Quando levantar um demônio, você chega e fala: não, pode levantar 10 se quiser. Eu estou firme, estou com Cristo. Amém, irmão? É ir para o combate. Mas tem que se revestir do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que eu, como pastor aqui da igreja, não levanto obreiro se não tiver Espírito Santo. Não levanto. Eu pastor daqui da igreja, eu oro muito a Deus para Ele mostrar, para poder levantar. Por quê? Porque se não tivesse revestimento do Espírito Santo, esse obreiro, se ele for levantado sem isso, ele vai sofrer as consequências. E eu não quero me responsabilizar. Entendeu? Porque o espiritual é muito perigoso. O lado do culto espiritual é perigoso, irmãos. As pessoas estão aí, fazem macumba, fazem um monte de coisa para destruir uma pessoa. Ali na hora você pode até ver a pessoa fazendo, você se assustando. Imagina o oculto que está recebendo. Eu tenho que estar ligado nas coisas. Amém, irmão? Totalmente ligado. Por isso tem que se revestir do Espírito Santo. Olha para a pessoa do seu lado e fala: se reveste do Espírito Santo. Fala aí, fala aí. Se reveste do Espírito Santo.
Aí no versículo 36, pula aí no versículo 36. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia o orvalho. Veja que Gideão fez uma prova com Deus, com um velo de lã. Porque Deus prometeu, falou com ele: não, eu vou contigo, eu vou estar ali contigo, eu vou lá, vai nessa tua força. Mas ele queria uma prova, se realmente era Deus. Muitas das vezes, irmãos, você tem que entender e saber direcionar o Espírito Santo. Por quê? Você tem que discernir ouvir a voz de Deus. Porque nessa hora apareceram outras vozes para Gideão. Por isso que ele queria uma prova. Como aconteceu também em caso de Elias, quando ele se escondeu na caverna. Apareceu vento, soprou vento, fez barulho, é como se fossem outras vozes. O que tem de pessoas sendo enganadas de dentro da igreja e fala: ah, Deus falou comigo, ah, Deus falou comigo para ir para tal lugar, ah, Deus falou comigo para ir para lá, e de repente não é nem Deus. A pergunta é: você ouve aqui, desse lado, ou desse lado, ou atrás? Porque Satanás, quando ele quer soprar nos teus ouvidos, irmão, ele vem do ladinho aqui, ó, e sopra. Ele vem do ladinho. Ele sopra aqui, ó, do lado. Quando Deus quer falar, ele fala por trás aqui. Aqui, atrás de nós que ele fala. Ele não fala do lado, ele fala atrás. Por isso que a pessoa tem que discernir bem o Espírito para ver o que está no coração. O que está no coração. Ah, Deus mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Aí chega na hora de fazer, não faz. Por causa do coração. A fé, irmão, não é sentir. A fé é agir. Amém, irmão? É agir. Você não precisa sentir alguma coisa para ter fé. Você precisa agir na fé. Amém, irmão? Agir. Não é sentir. Ah, eu estou sentindo alguma coisa. Não. Você tem que agir pela fé. Quando eu busco a Deus, quando eu busco a presença dele, eu busco pela fé. Eu não preciso sentir Deus. Eu não preciso sentir Deus. Eu não preciso. Eu tenho que ter a minha fé. Porque se eu pegar na base do sentir, pronto, irmão, já era. Facilmente você vai se enganar por causa do coração. Aí Gideão fez essa prova. A primeira prova, ele pegou o velo de lã, colocou sobre a terra e falou para Deus, né? Molha tudo ali, se estiver molhado e em volta estiver seco, eu sei que o Senhor é comigo. Outro dia, pegou o velo de lã, você viu a Bíblia? Apertou, chegou a encher uma taça. Mas ao redor estava tudo seco. Era somente a lã que estava molhada. Aí ele pediu a segunda prova, que a lã fosse seco e que todo ao redor tivesse molhado. É como se estivesse chovendo, mas não molhasse aquele lã. E no outro dia fez a mesma coisa. Chegou e a lã estava sequinha. Sequinha, irmãos. Aí eu fiz uma anotação assim. Gideão usou um velo de lã para fortalecer a sua fé
e reforçar sua convicção de que Deus realmente o chamara para libertar a Israel. A lã hoje, para reforçar a fé nos dias de hoje, sabe o que é essa lã hoje? São os votos, são as ofertas. É isso que vai reforçar a tua fé hoje. É isso. Quando você quer reforçar a fé, falar, ter uma prova com Deus, como o Gideão fez. Se quer ter uma prova com Deus, você vai e faz uma oferta para ele. Gideão, quando Deus apareceu para ele, quando o anjo apareceu para ele, aí antes dele ser revestido, o que ele fez? Foi lá e fez uma prova. Ele foi lá, derrubou o poste de Baal e pegou um boi e sacrificou um boi. Sacrificou um boi para Deus. Hoje, esse velo de lã representa as ofertas, representa também, amados, os votos. Irmão, quem quer ser abençoado? Não, vamos ver, quem quer ser abençoado aqui? Quer ver? Não, eu não estou vendo as mãos, estou cego. Quero ver. Quero ver. Vai lá, levanta. Então, irmãos, para você ser abençoado, não espera o pastor chegar e querer fazer isso aqui, ó. Não espera. Não espera o pastor chegar e falar, Senhor, posso passar uma oferta com propósito para o povo? Não espera o pastor fazer isso. Você mesmo tem que fazer por conta própria. Amém, irmão? Quando a gente coloca um propósito assim, é para toda a congregação. Não espera. Não, irmão. Vai você nessa fé. Por isso que aí em cima da bancada aqui, ó, tem os envelopes à vontade. Você mesmo. E outra, ninguém precisa saber que você está fazendo o voto. É você e Deus. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber do valor, ou seja o que for. É coisa entre você e Deus. Então essa prova você pode realmente fazer do seu jeito, da sua forma. Que nem Gideão fez. Esse velo de lã representa isso. De você buscar a bênção de Deus. De você se chegar até Deus. Amém, irmão? É a mesma coisa. Ó, eu quero se batizar com o Espírito Santo. O que eu faço? Obviamente você vai ler a Bíblia. Você vai jejuar. Você vai buscar. Vai dedicar suas madrugadas em orações. Vai vir nos cultos. Quer dizer, são correntes. São propósitos de orações. Para a pessoa ser abençoada, ela tem que movimentar a fé. Se você não movimenta a fé, nada acontece, irmão. O negócio só começou a mudar aqui com o povo de Israel quando eles se ligaram no assunto. Nós vamos movimentar a fé. Vamos se preparar. É assim que funciona. Amém, irmão? Digam graças a Deus. Digam graças a Deus, irmãos. Isso. Aí no capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Aqui, Gideão se prepara. Já foi revestido com o Espírito. Deus aprovou para ele que é com ele. Então ele agora vai se preparar para ir para a guerra. Já vai se preparar para defender o povo de Israel. E olha só, é aí que o negócio começa a apertar. Versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E agora, pois, aprecou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Amém, irmãos? No versículo 1, fala que Gideão chama todo o povo para ir para uma batalha. Apresentou para ele 32.000 homens. 32.000 homens. Esses 32.000 homens eram um número superior até dos midianitas. Eles poderiam ganhar essa batalha facilmente. Facilmente. Aí chega Deus e fala: é muito que está contigo, Gideão. Fala para eles, aqueles que foram medrosos,
e tímido, que saia, que volte para suas casas. Aí quantos que ficaram? Quantos? 10.000. 10.000 ficaram. Agora, por que Deus fez isso, irmão? Por que Deus chega e fala? Por isso, irmão, aqui a Bíblia fala: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Foi o que aconteceu. Muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Porque esses aqui que eram medrosos, esses aqui que voltaram, esse tanto de povo aqui que voltaram para trás, eles tinham uma acusação na consciência: o pecado. O pecado. Uma acusação da sua própria consciência. Como que vai uma batalha no nome do Senhor dos Exércitos, com uma vida pecaminosa, com uma vida abominável, com uma vida sem Jesus e seu revestimento do Espírito? Vai vencer a batalha? Vai ou não vai? Me ajuda aí. Vai ou não vai? Não vai. Vai morrer na batalha. Vai morrer. Então veja, irmãos. Veja se não tem algo pesando sobre a tua consciência. Veja se não tem algo que pesa sobre a tua alma. Porque muitos estão sendo chamados, mas são poucos os escolhidos. Por causa disso daí. Por causa do pecado, dos erros, das falhas. Porque que tem muito crente, irmão. Não é para crente ser perdedor. Como diz uma música da Thalita, derrota não é coisa de cristão, mas infelizmente tem cristão sendo derrotado. Tem cristão que está perdendo. E não é para perder. A culpa é de Deus? Não é. A culpa é do pastor? Também não é. A culpa é do irmão, do irmãozinho? Também não é. A culpa é da própria pessoa. Se eu quero vencer, então eu tenho que ir nos parâmetros da Bíblia. Se eu quero vencer, então eu tenho que seguir as regras da Bíblia. Eu tenho que seguir os ensinamentos do Senhor. Aí eu consigo vencer. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Aí veja que começou a exclusão de pessoas medrosas e covardes pelo próprio Senhor dos Exércitos. Então não foi Gideão, foi o próprio Deus. No meio de uma congregação, no meio de uma igreja, quem faz as coisas é Deus. É Deus que tira, é Deus que coloca, é Deus que separa, é Deus que mostra. Amém? Tudo de dentro de uma congregação é feita por Deus. Digam graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 4, olha só. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali todos provarei. Ele falou: ó, tem muita gente ainda. Desses 10.000, ainda Deus falou: ó, tem muita gente ainda. E ali os provarei. E será que aquele do que eu te disse este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, e este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, vou repetir, pausadamente, olha só. E disse o Senhor para Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão,
pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém, irmãos? Ao seu lugar. Deus falou assim: aquele que for lamber a água como um cão, põe a parte. Sabe como que era? Era assim. Irmão, Deus levou o povo para mais uma prova. Os que sobraram, 10.000. E ele levou justamente no rio tranquilo. Não tinha perigo nenhum. Nenhum perigo. Não apontava nenhum perigo. Então esses homens, os que foram para a água para beber, todos eles, os 9.700 homens foram reprovados por Deus, porque eles foram lá, se ajoelharam assim, ó, e lavou, botou a cabeça na água e fez aquele charme e jogou e tal. 9.700 foram reprovados. Enquanto naquele dia, naquele rio, que estava lá tudo tranquilo, que nem precisava, eles estavam assim, ó. Entendeu? 300 pessoas faziam assim, ó. Eles estavam bebendo da água, mas ao mesmo tempo eles estavam espertos, vigiando, mesmo no dia bem tranquilo. Aí a gente vai numa reflexão, irmão. Eu amo a palavra de Deus, meu Deus do céu. Aí você chega assim e começa a fazer uma devoção, um devocional, como eu faço. Aí eu pego e concluo assim, ó. Deus provou no lago tranquilo, limpa e doce, que não oferecia nenhum risco de vida. Significa que quando em paz, manifestamos detalhes secretos da nossa alma. Quando nós estamos em paz, é ali que a gente manifesta os detalhes secretos da nossa alma. E agora? Mas justamente em dia de paz, porque aquele povo foi lá, olhou, viu que era um rio de boa, bem tranquilo, não oferecia risco nenhum, então eles mostravam o que estava dentro deles. Eles não viviam em vigilância constante, não eram guerreiros, queriam fazer parte da tribo, queriam fazer parte de ir para a guerra, mas não eram homens guerreiros e nem vigilantes. Eram mais 9.700 homens, queriam deixar 9.700 mulheres sozinhas. Iam morrer. Todos eles morrer. Às vezes, irmão, pode estar em paz em tudo para você. Pode estar tranquilo. Nossa, hoje está beleza. Nenhum mal se levantou. Nossa, os cantos dos pássaros estão uma beleza. É ali que vai ser revelado o que está de dentro de você. Porque se você está em paz, irmão, está tudo em paz ao seu redor, é aí sim que você vai ter que começar a vigiar. Irmão, quando vejo que alguma coisa está tranquilo para o meu lado, quando eu vejo que alguma coisa está tranquilo para o meu lado, sinceramente, irmão, eu fico preocupado. Eu fico. Se eu não estou vendo que ninguém está me perseguindo, se eu não estou vendo que ninguém está fazendo nada contra mim, não está me atacando em redes sociais, não está fazendo nada, absolutamente nada, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou aquele pastorzão em paz, eu fico preocupado. Alguma coisa fazendo errado. Alguma coisa eu estou. Porque se eu estiver fazendo as coisas certas para Deus, irmão, sempre vai haver um levante contra você. Sempre vai haver. Satanás sempre vai se levantar, vai levantar pessoas, vai levantar, sempre alguém vai se levantar contra você, quando você está fazendo as coisas para Deus. Quando você não faz nada para Deus, não vai acontecer nada com você, irmão. Você não ora, não vai acontecer nada. Satanás não vai se levantar, você não jejua, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Vai ficar tudo em paz. Ele só vai te sugando pelas beiradas, que nem um câncer. Ele vai te comendo aos poucos. Ele vai fazendo isso.
até a hora que ele vê que realmente não tem nenhum alicerce, é como esse alicerce, até a hora que ele vê que o teu alicerce estiver totalmente trincado, aí sim, aí ele chega, só faz assim com o dedinho, pum, aí pronto, aí desmorona tudo, aí vai tudo numa pancada só. É aí que é revelado o culto, irmão. Davi era direto para a guerra, e guerra daqui, guerra de lá, e vai para cá, e vem para lá, e não parava. Um rei, ele não parava. Belo dia, ele fala com ele mesmo, com a alma mesmo, né? Hoje não vou para a guerra, hoje eu vou andar no meu palácio, vou desfrutar o meu palácio, vou ver os meus vizinhos, vou ver os meus amiguinhos. No único dia, pecou. Simplesmente pecou, só porque saiu da guerra. Como diz aquele ditado, mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Mas tem que manter isso aqui, ó. Está em paz? Lê a Bíblia. Está em paz? Ora. Está em paz? Jejua. Agora, se vir guerra, irmão, aí você está mais fortalecido ainda. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Aí chega as diretrizes da guerra. Olha só, irmão, é muito bacana essa mensagem aqui. Pula lá para o versículo 16 agora, do capítulo 7 mesmo, lá para o versículo 16. Agora vem as diretrizes. As diretrizes da guerra se fala de uma liderança e de um povo liderado. Ou seja, tudo que o líder fala, o liderado tem que fazer para dar as coisas certas. Amém? Aí no versículo 16 fala bem assim: Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzina e cântaros vazios com tocha neles acesa. E disse-lhes: Olhai para mim, olha só, olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Amém, irmão? Então ele fala: tudo que eu fizer, tudo que eu mostrar e fizer, você chega e faz. Às vezes o pastor fala: irmão, vem para a igreja, faz corrente, está com problema aqui, problema no casamento, problema na família, na saúde, vem para a igreja, faz corrente. A gente avisa, está dando as diretrizes de guerra, está ensinando, faça como nós vamos fazer. Irmão, eu, pastor aqui, estou falando de mim, não vou falar dos outros. Se eu chegar e falar para você, ó, vem, irmão, faz uma corrente na sexta-feira que o negócio resolve, porque eu já fiz corrente e resolveu. Eu também passei por diretrizes de guerra. Eu também já fui liderado. E tudo que os pastores me ensinavam, eu fazia. E deu certo. Se deu certo comigo, dá certo para qualquer um. Amém, irmão? Dá certo para qualquer um. Não é que nem uma pessoa que quer fazer dieta, né? Quer ficar magrinho. Não é assim? Aí faz uma dieta e não fica passando aquelas coisas, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E a pessoa vai lá e dá segue a risco com o negócio. E o negócio funciona. Funciona ou não funciona? Funciona. Quem vai para a academia, por exemplo, não é simplesmente chegar lá e já vai pegar no peso e já vai fazendo. Tem um treinador ali, né? Tem, né? Vai falar, ó, você tem que fazer assim. Não faça desse jeito, senão você vai quebrar a tua coluna. Faz assim. Aí ele tem que seguir aquelas regrinhas. Porque se ele fazer fora da regra, sai tudo errado. Aí ele se perde, se machuca, se arrebenta tudo. E o que tem de cristão se arrebentando é torto direito de bobeira. De bobeira. Irmão, está com problema na sua vida, irmão? O negócio é ir para a igreja. Orar. O pastor até ora. Os obreiros também podem até orar por você. Mas existe uma coisa. Tem que fazer também a tua parte. Isso tem que acontecer. Todos que o Senhor Jesus, Ele curou, todos eles também tiveram a sua parte. O servo de Jericó teve a parte dele. Para ele receber a cura,
do Senhor Jesus, para ele poder ver, ele teve que se levantar, jogar a capa, que representa, né? Jogar tudo e ir atrás. Ô Senhor, ô Filho de Davi, tenha misericórdia e compaixão de mim. Ele tem que fazer a parte dele. Quando Jesus curou o homem paralítico, que os amigos, eu até falei dessa mensagem, que os amigos levaram ele lá por cima do teto, tinha que ter fazer sua parte. Vamos botar ele lá pro teto, e de lá do teto nós jogamos ele ali, para Jesus curar. Então todos eles tiveram uma participação. Para você ser abençoado das coisas de Deus, você tem que ter também a tua participação. Amém, irmão? Claro, Jesus fez tudo por nós, fez, mas o que ele fez para o reino de Deus. Agora, quer conquista financeira, quer um emprego melhor, quer crescer no emprego, sabe? Aí você tem que fazer que a tua parte. A tua parte. Sendo dizimista, e dizimista mesmo. Está aqui, sendo dizimista, que significa fidelidade, gratidão. Só o fato de você ser dizimista já repreende o espírito devorador. Já repreende. Você tem que ser dizimista, não porque o pastor fala. Você tem que ser dizimista porque você é fiel e grato a Deus. Fazer as suas ofertas, os seus votos, como eu falei no início. Você tem que fazer o que é a tua parte. Você faz a tua parte e Deus faz a dele. Gideão, desde o início que nós estamos lendo aqui, pode ver, Gideão fazia uma coisa e Deus fazia outra coisa. E Gideão falava e Deus fazia. Deus fazia e Gideão falava. Quer dizer, ele teve parte com Deus. A gente também temos que fazer. Amém, irmão? Temos que fazer. Então, aí teve essa liderança. Agora, veio essa diretrizes. Por isso, irmão, que tem que ter obediência. Quando o pastor falar, segue a risca, irmão. Amém? Segue a risca. Alguns não conseguem vir na terça-feira. Eu sei. Mas se você consegue vir na terça-feira, irmão, você vai ficar fazendo o que na terça-feira às 7h30 da noite? Você que consegue vir. Você vai ficar fazendo o que na terça-feira às 7h30 da noite? Assistindo o que? Novela? Ou a novela da Record, Jesus? Ah, aquela me enche nada, irmão. Nojento a conta, isso sim. Quer ser cheio? É aqui. Amém? É aqui. Você vai ficar fazendo o que sexta-feira, terça-feira? Vem para a igreja. Tá com problema? Vamos para a igreja. Tem um pastor para orar, tem os obreiros para orar e tem a oração de todo mundo. Ah, irmão, é guerra mesmo. Digam graças a Deus. Guerra mesmo. Por isso que a liderança, ela é acerca da obediência também o quê? A palavra de Deus. Com Gideão aprendemos que é preciso haver coragem, disposição e organização. É isso que nós temos que ter. Coragem. Repita comigo. Coragem, disposição e organização. São 3 coisas que nós temos que ter. Coragem, disposição e organização. A organização, irmão, é que nem eu quero falar até para o povo. Irmãos, a organização tem que começar a se pôr dentro da igreja. O pastor ele quer começar o culto bem no horário, com 9 horas da manhã, 7h30 da noite, dos dias de semana. Procure entrar nessa organização junto com nós, para nós fazer tudo certinho. Amém, irmão? Ah, pastor, mas às vezes eu chego atrasado porque é longe, eu demoro tudo. Até aí tudo bem. E você que mora perto, por que se chega? Está entendendo? Agora, quem já passou por fora? Diferente do juiz. Quem já passou? Nunca ninguém passou? Diferente do juiz? Irmão, você tem que chegar no mínimo, 30 minutos antes, para depois você ser chamado. No mínimo. Chega depois, já era. Ainda mais se já tivesse tua sentença pronta, seja para o que for. É isso que se chama organização. Procure vir até antes da reunião, 5,
né, 5 minutos antes, para nós começar em ponto as reuniões. Isso se chama o quê? Organização. Isso, quando você faz, é bênção. Irmão, sabe como que eu descobri heresias de dentro da igreja? Quando eu chegava 15 minutos antes, eu cumprimentava alguns, sentava e lia a Bíblia, antes de começar. Pode ver, aqui fica tocando louvor, aqui fica tocando fundo. Se você chega, você vai ficar ouvindo. Você já vai se preparando espiritualmente. E nesse mesmo dia que aconteceu essa heresia, eu estava lendo uma mensagem que o pastor realmente ele pegou justamente a mensagem. Quando ele começou com a mensagem, já falei com Deus ali. Nossa Senhor, olha só, já bateu. Só que bem na hora ele cometeu uma heresia. Bem na hora. Em cima da palavra. No final do culto foi falar com ele, ele me chamou de endemoniado. Saí da igreja. Então tá bom então, vou sair fora. Eu sou bobo, cometeu heresia, enganou o povo, e eu li a mesma palavra. Por quê? Porque eu já estava me preparando no Espírito. Quando você faz isso, irmão, quando o pastor sobe para pregar, por mais que você não sabe qual é a mensagem, mas o Espírito Santo já vai falando para você. Você vai se preparando. E é assim que acontece os batismos com o Espírito Santo. É assim que começa uma conversão sincera, verdadeira. É tudo dessa forma. Uma forma de organização. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Versículo 18. E tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e Gideão. Olha só, irmão. Aqui, irmão, o tocar da trombeta significa testemunhar Jesus na sua vida e se unir com a igreja, com os irmãos, para manter o som da trombeta ecoando pelo mundo. Essa trombeta é você testemunhar o Jesus na sua vida. O testemunho de Jesus na sua vida não é conquista do carro, não é conquista de casamento, não é conquista daqui, não é conquista dali. O testemunho da sua vida com Jesus é do seu caráter, da sua transformação. Amém? Sua transformação é você testemunhar Jesus. Como que eu testemunho Jesus? Como que eu vou tocar essa trombeta testemunhando Jesus? Se eu já estou fazendo parte, porque agora, irmão, nós estamos falando da parte dos escolhidos. Nós não estamos mais falando daqueles 22 mil e nem dos 9.700 reprovados depois. Nós não estamos falando mais deles, não. Agora nós estamos falando dos escolhidos, dos 300. De nós. Você que está na igreja, você foi escolhido por Deus para você estar aqui. Porque se você não fosse escolhido por Deus para você estar aqui, com certeza tinha outra pessoa no teu lugar. Poderia ser um filho, a mãe, um tio, um avô, um bisavô. Podia ser qualquer um. Mas é você que está aqui. É você. Para dar testemunho de transformação de vida. Como que eu ganho minha família para Jesus? Se eu não tenho que chegar na minha casa e mostrar a minha conversão. Aliás, eu não preciso mostrar, eu não preciso forçar, eu não preciso forçar o espiritual. A nossa família que já não conhece nós, ele já sabe se você mudou ou não. É a nossa própria família que sabe. É a nossa. Eles que sabem. Nossa, fulano mudou, tá mais coradinho, né? Porque assim, né? Eu nunca vi que o povo fala, né? Que quando a pessoa vira crente, diz que come pra caramba, né? Não sei, né? Mas diz que a gente fica até um pouco coradinho. Muda mesmo. Realmente muda o semblante, irmão. Isso é o quê? É a manifestação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Olha, aí isso é testemunho. Aonde você for, está testemunhando Jesus. O teu vizinho tem que olhar e dizer, nossa, aquela pessoa vai na igreja, olha como mudou. Eu conheci essa pessoa assim, assim, assado.
fazia isso, fazia aquilo, caía pelos cantos da rua bêbado, em boteco. Agora não, anda com a Bíblia debaixo do braço, vai na igreja. Antes xingava, agora é paz do Senhor, Pai do Senhor, recebe nós com alegria. Isso é testemunho. É dessa forma que a gente ganha almas para Jesus, irmão. É dessa forma que você vai ganhar a tua família para Jesus, o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa. É desse jeito. A tua mãe, o teu pai, teus sobrinhos, sobrinhas, enfim. É com esse testemunho de caráter, de vida, de transformação. Não porque você simplesmente virou um crente, ou simplesmente virou um religioso e está vindo na igreja, não. Esse é testemunho de caráter, de transformação. Muda tudo, irmão. Muda a tua cabeça, a tua forma de pensar, de olhar, de falar, de agir. Muda tudo. Até o que você ouve em tua casa, em outras coisas, você não ouve mais. Você prefere ouvir mais louvor. Você prefere ouvir mais coisas que alimentam a tua alma, o teu espírito. Você prefere mais ler a Bíblia. Você prefere estar mais em constante oração com Deus. É isso que você prefere. Tudo muda, irmão. Amém, irmão? Tudo muda. É essa trombeta que Gedeão fala, espiritualmente trazendo. A gente tem que anunciar Jesus para o mundo, irmãos. Mas como? Como? Sendo que muitos altares já estão banidos. Muitas igrejas estão fazendo coisas erradas, já trouxeram até o mundo para dentro da igreja. Aliás, na verdade não é o mundo que entrou de dentro da igreja, na verdade o mundo entrou no líder. Tem gente que fala assim, o mundo entrou de dentro da igreja. Não, o mundo não entrou de dentro da igreja. O mundo entrou de dentro do líder. Porque é o líder que lidera. É ele que passa as coisas. Se o mundo entrar de dentro de mim, eu vou começar a liderar vocês passando coisas do mundo. Por isso que eu tenho que estar sempre orando, buscando, para ser um líder de verdade. Amém, irmãos? Para me dar a comida certa para as ovelhas. Porque se acontecer alguma coisa, você perde a salvação, não vai ter desculpa e dizer, ninguém me falou nada, ninguém me ensinou, ninguém falou nada. Não, falou sim. Falou. Está lá falando, falou isso. O pastor falou isso, ensinou isso. Eu estava, hoje mesmo o Espírito Santo falou no meu coração, eu vou preparar novamente essa mensagem. Eu vou repetir essa mensagem, mas de outra forma. Para onde vai a tua alma? Provavelmente já vai ser para o ano que vem. Para a pessoa se despertar para o lado espiritual. Amém, irmão? Então você tem que... Agora, se você não está testemunhando, está no meio desses 300, não está testemunhando Jesus, não mudou, aí você envergonha o Senhor Jesus, envergonha a Deus, envergonha a igreja, envergonha o pastor e envergonha os irmãos. E se envergonha também a si mesmo. Amém, irmão? Você acha que é fácil servir a Deus? Não é. Tem que querer. Tem que querer mesmo. Abraçar a causa mesmo. É isso que você tem que fazer. Querer. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Quase por final da mensagem. Aí o versículo 19 fala assim: chegou, pois, Gideão e os 6 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas e tocar as buzinas, e partir os cântaros que tinham nas mãos. Irmão, esse cântaro que foi partido, ele escondia uma tocha dentro, e ao ser quebrada a tocha, ela foi exposta para iluminar. Muitas das vezes o cântaro esconde a nossa luz, por isso precisa ser quebrado. Quebrar o cântaro significa negar a si mesmo. Lá em Marcos, do capítulo 8, versículo 34, fala:
de nós negar a si mesmo. Esse é o cântaro que tem que ser quebrado. Quando eu quebro o cântaro, a luz que está dentro de mim, a tocha do Espírito que está dentro de mim, ele se expande. Amém? Ele se expande. E às vezes você é esse cântaro, mas você precisa quebrar, para que essa luz venha se expandir, para que as pessoas possam ver Jesus na minha vida. Eu não preciso chegar e dizer, eu sou de Jesus, eu isso. Esse que é o problema de muita gente de dentro da igreja. O problema, esse que é o problema. Eu juro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o quê. Quer dizer, o próprio eu acaba sendo uma autodestruição na vida de uma pessoa. O próprio eu. Por isso tem que expandir de dentro de você. Se você já tem Jesus, se você se converteu, se você está buscando, se está se envolvendo, está com Ele, então só quebrar o cântaro que a própria tocha vai iluminar sem você forçar alguma barra. Não precisa forçar nada. Nada. É a tocha que vai mostrar. É que nem eu falo, o altar, esse dia o Senhor me deu Ele me deu uma ministração do altar. O altar preparado, pegando o fogo. Aí antes de pegar fogo, eles colocam primeiro o quê? A lenha. É ou não é? Eles colocam a lenha. E essa lenha é o pastor. Fica aqui, pegando fogo o tempo todo. Aí vai chegando os obreiros, vai chegando os membros, que poderia ser os carvão, que é jogado em cima da lenha. Enquanto a lenha está pegando fogo, ele também está alimentando o carvão. Agora, se aquele carvão ser tirado do meio dos carvões e da lenha e colocar no canto, o que acontece com esse carvão? Se apaga. Enquanto a lenha, o pastor continua pegando fogo, alguns carvão que estão com ele continuam no fogo, aqueles que daí não querem ficar mais com o cucu no meio do carvão, preferem sair fora. Mas ele vai sair fora, ele vai o quê? Se esfriar, porque ele não vai estar no meio do fogo. Veja só como que o Espírito Santo ministra o coração, irmão. Fala pra gente. É que nesse dia eu falei numa terça-feira aqui. O Espírito Santo ministrou também no meu coração com respeito até de louvor. Tem gente que vem no domingo, só quer louvar a Deus no domingo. Todas as igrejas estão assim. Aparece das caras só para louvar no domingo. Mas não aparece nenhum culto de adoração nem dia de semana. Tem gente que quer ser obreiro, quer ser pastor, quer fazer parte da obra, mas nem aparece em reuniões quando é chamado. Para obreiro, para pastor. Querem as bênçãos de Deus. Eu quero libertação da minha família, libertação para minha casa, libertação daqui, libertação dali. Quero ser curado, mas nem aparece no culto de sexta-feira, que é culto de cura e libertação. Eu quero ter o Espírito Santo, quero ser revestido, mas nem aparece na terça-feira. Isso porque eu estou falando agora daqui, a igreja que tem esses cultos. Agora, como que vai ser abençoado, irmão? Por isso tem que quebrar esse cântaro de dentro de você, para você expandir, ter esse fogo, expandir, mostrar o que está de dentro de você. Amém, irmão? Mostrar, para que Deus possa te abençoar grandemente a sua vida. Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Por isso que para vencer é preciso renúncia, resignação, abstinência. Resignação e abstinência. Irmão, vou falar uma coisa aqui. O Espírito Santo está me queimando aqui em cima. Abandone já os seus vícios. Abandone, já. Não espera para amanhã.
Se você ainda bebe, se você ainda fuma, se você ainda tem seus vícios, abandona hoje mesmo. E se tiver com alguma coisa no teu bolso, você já põe aqui no altar. Que eu mesmo vou pegar e eu mesmo vou queimar. Amém, irmãos? Faça isso. Você vai entrar na abstinência espiritual. Para você seguir vestido do Espírito Santo. Irmão, não faz sentido. Certamente uma pessoa, não vou falar o nome, fala assim: ah, pastor, ele é usado muito por Deus, tem hora que o Espírito Santo toma ele. Eu falei, irmão, verdade? Aham. Mas aí, ele fuma? Ele está fumando. Eu só não falei se é demônio, porque não existe esse tipo de coisa. Como que o Espírito Santo vai entrar de dentro de mim, eu fumando, bebendo, mentindo, falando palavrão? Pare! Vai enganar quem? Só se enganar a si mesmo. Mas não engana Deus. Compreende, irmão? Porque lá onde eu passei, quando eu passei era a mesma coisa. Olha, Espírito Santo! E fazia pá, pá, pá. No outro dia não, abaixava as portas, estava lá. E ó, cachaça. E depois, vinha participar da mesa. Irmão, isso aqui é muito sério. Em Coríntios fala, alguns estão participando da mesa dos demônios e na mesa de Deus ao mesmo tempo. E isso traz sim maldição para si mesmo. Amém, irmão? Se converta hoje. Não espera mais para amanhã. Eu nem sei porque o Espírito Santo está falando isso. Se converta hoje. Não espera para amanhã. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Aí também, principalmente do pecado e dos prazeres e egoísmo da carne, como a vaidade, por exemplo. Agora, versículo 20, quase no final. Assim tocaram os 3 esquadrões a buzina, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzina, que tocavam, e exclamaram: a espada do Senhor e de Gideão. Digam graças a Deus. A nossa tocha é a palavra de Deus, que nos ilumina e nos faz ser fortes diante do inimigo. O interessante aqui, irmão, que quando eles foram para a guerra, eles não levaram o escudo e eles não levaram a espada. Vocês perceberam a mensagem? O que eles estavam levando? Tocha, cântaros e buzina, trombeta. Essas 3 armas que eles estavam levando. Mas como que 300 homens vai levar esses 3 tipos de coisa que não tem nada a ver para guerrear contra os midianitas, que agora já estavam em maior número do que eles? Olha só o lado espiritual, irmão. Analise comigo. Quando eles quebraram o cântaro, eles gritaram por Deus e por Gideão. Eles deram um grito na hora. Quando eles deram aquele grito, irmão, os anjos de Deus já saíram na batalha. Os inimigos deles já se assustaram, porque acharam que eles estavam em maior número, maior do que eles ainda. Aí eles gritaram, por Gideão, pelo Senhor e Gideão. Aí aquela voz se ecoou, aí eles quebraram os cântaros, pá! E a tocha apareceu, aí eles levantaram a tocha. Se a gente for ler agora mais em seguida para frente, depois você pode ler na tua casa, os próprios midianitas correram de medo. Eles mesmos se mataram, se perderam entre eles. Deus confunde os nossos inimigos, irmãos. Ele confundiu todos aqueles ali, se mataram entre eles, fugiram de medo, correram, e eles nem sequer pegaram uma espada e foram lá. Simplesmente gritaram, tocaram a buzina, quebraram o canto. Era só isso. Era só isso. E quem fez o resto? Quem? Deus fez o resto, irmão.
Irmão, se você está na presença de Deus e vive tua vida em oração, os inimigos podem se levantar contra você, mas o próprio Deus confunde os inimigos. Eles mesmos se batem entre eles mesmos se pegam entre eles, achando que é você e no fim não é. É muito forte isso, irmão. É muito forte mesmo. O próprio Deus, ele vai e confunde os inimigos. Deixa que faz macumba. Deixa que faz um monte de coisa para você. Deixa que fofoca de você, que se levanta contra você. Se você está vivendo uma vida justa, se você está sobre a palavra de Deus, teme realmente a Deus, deixa que o próprio Deus vai confundir. Amém? O próprio Deus confunde. Ele confunde os nossos inimigos. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Por isso, irmão, que é importante estar na palavra de Deus. Porque lá em Salmo 119, no versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Se coloquem de pé. Se coloquem de pé. Em nome do Senhor Jesus. Se arrepende de seus pecados, para que você possa participar da Santa Ceia. Irmãos, nunca espera o dia de Santa Ceia para você se arrepender. O arrependimento, irmão, é todo dia. Todo dia. Em Mateus, o capítulo 5, do versículo 14, diz assim: vós sois as luzes do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Amém, irmão? Você é a luz, você tem que ter essa luz. E levar essa luz para dentro da tua casa, levar essa luz para o teu trabalho, levar essa luz para os teus vizinhos, levar essa luz para todo quanto lugar. Amém, irmãos? Por isso que você tem que se arrepender. Não espera só a pastora subir aqui em cima, fazer oração de arrependimento, toda hora que tem, toda vez que tem Santa Ceia. Você já tem que vir já se preparado. Amém, irmão? Preparado. Por isso, irmão, o Espírito Santo fala: se você, desde janeiro até agora, de Santa Ceia, não ouve, e você sabe que é com você, e não houve nenhuma mudança dentro de você, e não houve nenhuma transformação dentro de você, e não houve realmente uma vida nova dentro de você, que se você realmente não abandonou o teu pecado, não abandonou os vícios, e quer se reconciliar com Deus, hoje mesmo, você vai falar com Deus, e você vai fazer uma nova aliança com Deus. Se você falar: a partir de hoje não vou beber, a partir de hoje não vou fumar, eu me arrependo, faça isso. Amém, irmão? Faça isso. Se arrepende. Porque quando você fala que se arrepende e depois retorna a fazer, não é arrependimento, se chama remorso. Aí sabe o que acontece, irmão? Quem vai estar com problema espiritual não vai ser o pastor, vai ser você. E avisar, eu tenho que avisar. Pelo menos eu estou avisando e eu quero ensinar. Amém, irmão? Mas o que eu faço, pastor? A gente vai orar, a gente vai louvar, a gente vai orar. E você nem precisa nem louvar, se você está com esse momento de reconciliar. Se quiser vir aqui no altar, dobrar o seu joelho diante do altar, porque aqui sai fogo, e fazer aliança com ele diante do altar, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui diante do altar e fazer aliança com ele aqui no altar. É aliança de compromisso, de renúncia, de entrega
e de sacrifício. Só que você tem que estar ciente que quando você se levantar, você não pode fazer mais. Amém, irmão? Às vezes acontecem deslizes, mas não pode ser toda hora e nem todo sempre. Pode acontecer uma vez, como já aconteceu comigo. Eu abandonar as drogas, abandonar os vícios, ficar um bom tempo sem usar, de repente eu tive uma decaída. Quer dizer, uma recaída, não é decaída, uma recaída. Quando eu tive a recaída, eu nunca fui de pedir ajuda. A primeira coisa que eu fui pedir ajuda foi para minha cunhada. Minha esposa nem sabia. Aí quando eu falei para minha esposa, aí ela falou, nós vamos se ajudar. Quando ela falou que nós vamos se ajudar, aí eu falei, opa, vou me despertar. Porque o problema é meu, não é dela. O vício é meu, não é dela. Por que ela fala, nós vamos se ajudar? Foi a hora que eu voltei para o altar, dobrei o joelho e fiz a nova aliança com Deus e firmei até hoje. Amém, irmão? Dá vontade? Dá. Dá vontade? Vai dar. Vai dar. Vou mentir para vocês, vai dar. Mas sujeitai-vos a Satanás. Amém, irmão? E ele vai fugir de nós. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Feche os seus olhos, então. Coloque a mão sobre o seu coração. E você vai fazer este padrão. Se você quiser, você venha. Está ao seu critério. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Nós te adoramos, meu Deus. Adoramos a Ti, Jesus. Que eu trago aqui. Não sei por onde começar. Vem me ouvir. Eu estou necessitado, ó Deus. Ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achego a Ti. Nós te adoramos, meu Pai. Eu tenho tanto a lhe falar Da minha dor. São noites mal dormidas. Sou um sofredor. Escuta essa minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir a caminhada. Ó, vem, Senhor Jesus. Ó, vem, Senhor meu Deus. Não tenho a quem clamar, só tenho a Ti, Jesus. Dá-me forças para lutar. Escuta este clamor que eu faço em Teu altar. Senhor, vem me ajudar. Teu Espírito Santo. Por isso, meu Pai, por isso que eu peço a Ti, para que nós sejamos transformados e libertos. Se você se encontra nessa situação, este é o momento agora de você se arrepender e pedir perdão. Perdoa. Perdoa aqueles que também que te ofenderam, que te machucaram.
perdoa a si mesmo, se perdoe, se levante para Deus. O Espírito Santo, vem nos revestir da tua presença, meu Pai. Venha nos encher, nos capacitar cada vez mais, porque queremos fazer somente a tua vontade, meu Deus. Dá força para os teus servos, dá força para cada uma dessas pessoas que aqui se encontram. Aleluias, meu Pai. Nós te adoramos, nós adoramos a Ti, Jesus. Nós te adoramos. Adoramos o Senhor, porque Tu és o nosso Deus, a nossa rocha. O Senhor é o nosso escudo. Oh, Shabará, Sabraci, Canterei, Shabarraia. Aleluias, 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 meu Pai. Vem com Teu Espírito Santo na vida de cada uma dessas pessoas. Transforma a vida dessas pessoas, meu Pai. A gente está aqui para ensinar, para falar. Nós não estamos aqui, meu Deus, julgando o pecado da pessoa. Mas nós estamos tratando, meu Deus, com amor, para que a pessoa venha se despertar, para que ela possa perceber que se continuar desse jeito, se morrer hoje, perde a salvação. Mesmo dentro da igreja, perde a salvação. Porque o Senhor vê tudo, meu Pai, até no mais profundo do nosso coração. Fala com Ele. Fala com Ele aí, meu amigo, minha amiga. Aleluia, Espírito Santo. Adoramos a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Receba Jesus na tua vida, receba o Espírito Santo na tua vida. Seja curado dessa enfermidade, seja agora curado também desse vício, em nome do Senhor Jesus. Seja transformado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso, bem forte para Jesus. Mais forte ainda. Vamos, mais forte ainda para Jesus. Amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Estou batendo palma, vamos lá. Cantando assim comigo, vamos lá. Vamos louvar um pouco aqui. Batendo palma, vai lá. Jesus maravilhoso é esse nosso, Que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém, amém. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém, amém. E Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. E Jesus maravilhoso
coração. Palmas para Jesus. Isso. Graças a Deus. Bem forte para Ele. Com toda a honra e com toda a glória e com todo o poder. Amém, irmão? Graças a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.